quero compartilhar com você hoje esse tema, a bênção, a palavra da bênção e a bênção da palavra. Hoje nós vamos conversar uma coisa que todos nós precisamos aprender, viu gente? Não tem uma pessoa, muito obrigado, que não deva ouvir uma mensagem como essa. Essa mensagem, ela é extremamente importante porque tem a ver com o nosso dia a dia. Tem a ver com aquilo que a gente fala, tem a ver como a gente fala, tem a ver com as nossas intenções, mas principalmente tem a ver com as nossas palavras. Palavra na Bíblia é algo muito, muito sério. Palavra na Bíblia começa com Deus, e disse Deus, haja luz e houve luz. Começa com Deus, falando e criando. As palavras têm muito poder. A palavra de Deus tem o poder de Deus. Mas quando eu uso as palavras de Deus, o poder de Deus é liberado. Eu não tenho poder de criação, eu não posso criar nada, Deus pode. Mas eu tenho que falar alinhado com Deus, eu tenho que falar, as minhas palavras precisam estar em linha com o Senhor, com aquilo que Deus garante nas Escrituras. A palavra é muito importante porque é com a palavra que nós comunicamos, e não só como nós comunicamos, mas a palavra tem um poder sobre nós. Tudo que sai da nossa boca tem poder sobre nós. A Bíblia diz, Ele envia sua palavra à terra. Tem um salmo, que fala sobre isso. Ele envia sua palavra à terra. A sua palavra, ela vai e corre pelo mundo inteiro, pela palavra. É pela palavra que as coisas acontecem e é pela palavra que as coisas são destruídas. Não é? Se você pensar bem, não existiria briga se as pessoas não falassem palavras de briga. Não é? Você já percebeu quando duas pessoas vão brigar? Estou falando de briga mesmo de rua, né? Duas pessoas que vão brigar sempre começa falando alguma coisa, né? Ninguém é silencioso assim, fala assim, não é? A pessoa sempre ofende, sempre traz uma palavra. Esse verso da Bíblia, em Provérbios capítulo 11, versículo 11, você vai ler comigo, por favor, em voz alta, diz assim: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Vamos repetir? Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Agora troque a palavra cidade por minha casa. Pela bênção dos justos, a minha casa é exaltada, mas pela boca dos ímpios é... Use agora a palavra o casamento. Pela bênção dos justos, o casamento é exaltado, mas pela boca dos ímpios é destruído. E assim por diante. É pela boca que a gente edifica, pela boca que a gente destrói. É aquilo que a gente diz. Eu quero olhar esse texto e ser abençoado pelas palavras que estão nesse texto aqui. Primeira consideração, quem é que deve abençoar a cidade? O que o texto bíblico diz? O justo. E aí eu tenho que pensar como é ser justo, o que é abençoar e qual é o poder dessa bênção. Então vamos olhar um por um. Quem deve abençoar a cidade? A Bíblia diz os justos. A palavra hebraica para justos, que aparece ali nesse texto, é a palavra yashar. Yashar, ela é uma palavra interessante, porque ela tem um significado literal de uma corda esticada. Uma corda esticada é reta. Um justo é aquele que é reto e firmemente sustenta a verdade, como uma corda esticada. Nós estamos com algum problema aqui, eu preciso orar por isso aqui, eu não estou aguentando isso. Hã? Mas não devia ter saído. Olha, vou repetir. A palavra hebraica literalmente quer dizer uma corda esticada.
O que é uma corda esticada? Por exemplo, você vai pôr uma barraca no chão, você tem que esticar uma corda, certo? O fato dela estar esticada, ela sustenta a tenda. Uma corda esticada, ela é reta, não dá para fazer curva. E uma pessoa justa é uma pessoa reta, é uma pessoa que sustenta a verdade, é uma pessoa que sustenta a sua palavra. A Bíblia fala a respeito da justiça de Deus na nossa vida, não é? E no Novo Testamento a palavra usada é a palavra de kaios, que é justo. Diz assim, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo tornados justos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que é que Deus fez através de Cristo? Ele nos tornou justos. Não éramos justos, Ele nos tornou justos, mas não é tornar justo porque eu agora sou perfeito. Não, é porque agora eu estou no caminho do Senhor, mediante a graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O texto bíblico de Romanos 5 deixa mais claro ainda. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se eu fui justificado é porque eu precisei ser justificado. E o que é ser justificado? Ser justificado é quando Deus me perdoa os meus pecados e me leva a uma nova vida, uma nova história. Eu passo a viver uma nova história. Eu sou justificado porque sem Cristo eu estou perdido, sem Cristo eu estou absolutamente longe da verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ser justificado significa que alguém pagou a conta, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele pagou com o seu sangue. A Bíblia diz, não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue imaculado de Jesus Cristo. Foi por causa de Cristo que eu pude ser justificado. Estão entendendo o que é justificação? Eu expliquei isso daqui uma vez, eu vou explicar de novo. Porque às vezes mudam as pessoas e, eventualmente alguém pode não estar entendendo o perfeito sentido de justificação. No nosso mundo, na justiça, do mundo, se uma pessoa é ré ou ela está ali sendo culpada, acusada por algum delito, alguma coisa, aquela pessoa que está sendo culpada, ela pode ser ou inocentada ou culpada, certo? Culpada ou inocente, como a gente chama, culpado ou inocente. Justificação é a terceira via, que não existe na lei brasileira e nem na lei mundial. Ela só existe em Cristo. O que é isso? Significa o seguinte, que quando Deus olhou para mim, Ele viu a culpa, a lei de Deus disse ele é culpado, a lei de Deus diz ele é culpado, mas vem Cristo como advogado e paga aquela culpa. Então eu não sou inocentado, eu sou justificado. Eu passo a receber a possibilidade do perdão e de ser tornado justo, mesmo sendo culpado. Ficou claro isso, gente? Alguém tem dúvida? Eu quero que você entenda bem isso, porque a Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ora, leia esse texto agora ao contrário. Se eu não fosse justificado, eu teria paz com Deus? Não. E por que eu não teria paz com Deus? Porque o pecado ofende a Deus. Todo pecado é contra Deus. Lembra disso? Mesmo que eu peque contra você, mesmo que eu crie um problema para você, mesmo que eu diga uma coisa errada para você, na verdade eu estou ofendendo a Deus sempre em primeiro lugar. Então o fato de eu ser justificado me traz paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu tenho possibilidade de viver uma nova história. Isso é conversão.
Conversão não é você ter uma religião. Você pode ter a religião que você quiser. Sem Cristo não existe salvação. Você pode ir para qualquer canto, você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo. Não é? Quando morre uma pessoa assim muito famosa, né, que foi o caso recentemente, e tem sido sempre, né? Você para e pensa assim, né? Poxa vida, essa pessoa fez isso, fez aquilo e tal, não sei o quê. Sabe o que eu penso? Eu penso a hora que a pessoa fecha o olho aqui e ela abre na presença de Deus. E daí? Jesus vai mudar alguma coisa na sua palavra por conta do que a pessoa fez? Seria a salvação por aquilo que ela fez? Ou por aquilo que Cristo fez? Justificados mediante a fé em Cristo. Amém? Glória a Jesus. O texto bíblico de Provérbios 11:11 diz que pela boca dos justos a cidade é abençoada, exaltada, né? Pela bênção que os justos trazem, a bênção, melhor dizendo. O que quer dizer a palavra bênção? A palavra bênção, o que é abençoar? A palavra, o significado literal da palavra bênção é um significado interessante. Literalmente significa tanto pequena lagoa. Você vai dizer, não entendi nada. É porque pequena lagoa é um lugar onde se ajoelha para beber. Presente, um presente que se recebe, o que é trazido com o joelho dobrado. E abençoar, no sentido de trazer um presente com o joelho dobrado. Então você já percebeu aqui qual que é a ênfase, né, da bênção. A bênção é ajoelhar-se. A bênção é estar ali, né, ou abençoando alguém. Eu vou abençoar alguém, eu me ajoelho diante daquela pessoa. Eu vou dar um presente para aquela pessoa. Olha que texto lindo esse aqui. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Essa é a palavra baraka, a palavra abençoar. Vamos nos aproximar do Senhor como? Com aquele sentido, né, de dizer, Senhor, Tu és bendito, Tu és o Senhor, Tu és bendito. Então, porque eu me ajoelho na presença do Senhor, eu estou dizendo que Deus é todo poderoso, todo bendito, eu me humilho na presença de Deus, eu exalto ao Senhor. Isso significa que quando eu abençoo com a minha boca, eu estou de alguma maneira me humilhando e fazendo com que o Senhor seja exaltado. Você vai ver isso daqui a pouco. Quando recebemos a Cristo pela fé, por aquilo que Ele fez por nós, não é isso? Vamos ler juntos 2 Coríntios 8:9? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O sacrifício que Cristo fez, Ele o fez para me abençoar, certo? Vamos imaginar Ele ajoelhado. Na verdade, ele se sacrificou por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. E nós somos abençoados por causa dessa riqueza. Louvado seja o Senhor. Ele, sendo rico, se fez pobre. A língua, ela é tão importante que é com ela que nós nos rendemos ao Senhor. Nos humilhamos na presença do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu estou enfatizando aqui para a gente poder estudar alguns versículos da Bíblia que falam a respeito do poder da palavra. Eu estou enfatizando de onde vem. Então, o texto bíblico diz que os justos abençoam, mas o ímpio destrói. O que é ímpio? É o contrário de justo. O que é o justo? É aquele que é reto diante de Deus, porque ele foi feito reto diante de Deus, porque ele anda segundo a vontade de Deus. E o ímpio? O ímpio é transgressor. O ímpio não vive a vontade de Deus, não obedece a Deus. Então o ímpio, quando abre a boca, destrói, mas o justo abençoa. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos nova criatura. Então o que acontece? Queridos, olha, presta atenção. Imagine que você vem de uma família onde só tem gritaria, xingamentos,
diminuição das pessoas, ofensas. Imagine apenas, né? Isso é uma coisa, não é comum, né? Infelizmente é tão comum, né, gente? Mas imagine que você tenha vindo de uma família assim, e você criou hábitos. E um dos hábitos é difamar, falar mal, fofocar, né? O tempo todo abrir a sua boca e falar uma palavra negativa. Eu estou relendo um livro que chama As Palavras Podem Mudar o Seu Cérebro, de um médico, e é muito interessante que ele diz que as palavras positivas, elas trazem muita bênção, e as palavras negativas, elas trazem muito estresse. E o estresse, ele vai destruindo a gente, porque é tóxico. Então imagine você falando uma palavra ruim, imagine um pai falando para um filho, você é inútil, você não vai dar nada na vida, você é uma pessoa fraca, nossa, você é uma pessoa isso, você é aquilo. Você tá primeiro ofendendo a Deus e segundo, né, porque a Bíblia diz que quando a gente fala mal da criatura, a gente fala mal do Criador. Quando a gente fala mal da criatura, fala mal do Criador. Quando eu falo uma palavra, ainda que comigo mesmo, presta atenção no que eu vou falar aqui, ainda que comigo mesmo, se a palavra é positiva, ela me abençoa, se a palavra é negativa, ela me amaldiçoa. Você conversa com você mesmo? Está todo mundo olhando para mim dizendo, esse pastor está doido. Quem que fala consigo mesmo? Todo mundo fala consigo mesmo, o tempo todo. Você pode não usar a sua boca, mas você usa os seus pensamentos. Você está o tempo todo falando com você, sim ou não? O quanto que isso significa no dia a dia. Então imagine o seguinte, imagine que você, que diz assim, eu sou de Jesus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, mas eu vim de uma família que todo mundo xinga, todo mundo isso, aquilo outro, então eu tenho esse hábito. Então Deus vai me perdoar por causa disso. Não. Porque você tem que mudar. Deus te dá o poder da mudança, mas se você não quiser, você não muda. Sim ou não? Não é assim todo dia na nossa vida, gente? Deus te dá a bênção de amar. Se você não quiser amar, você não ama. E ninguém vai ser abençoado perto de você. Assim é a palavra tem que ser uma palavra boa, uma palavra abençoada, de corações transformados pelo Espírito Santo. Eu sou uma nova pessoa, eu não sou mais apenas o filho do seu Dibo da Dona Armeira, que vocês não conheceram, não vão conhecer porque eles já estão com Jesus. Eu não sou apenas a pessoa de onde eu vim, a família de onde eu vim, eu sou uma nova pessoa. Certo ou não? Se você não tiver essa consciência e não entregar-se a essa novidade de vida, suas palavras não vão mudar. Então, se eu falo mal do país, eu estou me machucando. Se eu falo mal das pessoas, eu estou me machucando. Se eu falo mal da cidade, eu estou me machucando. Mas o que mais que acontece? Eu estou destruindo aquilo que Deus ama. Eu estou destruindo uma cidade, eu estou destruindo... Certo? Eu nasci numa cidade, a cidade de Marília, estado de São Paulo, uma cidade muito interessante. A cidade de Marília é uma cidade que logo no seu começo, é uma cidade nova, eu não sei quantos anos tem hoje, mas é uma cidade que logo no seu início ela foi muito próspera, extremamente próspera. Café, nossa, vocês já ouviram falar num banquinho aí chamado Bradesco? Ele nasceu lá, em Marília, a agência número 1 não é mais lá, mas lá é a agência número 2. Vocês já ouviram falar da TAM, que virou Latam? Então, nasceu lá, nasceu em Marília. Vocês já comeram um biscoito da Marilã? É de lá. Antigamente tinha a Ilirã, que virou Nestlé. Vocês já comeram aqueles amendoinzinhos da Dori? Então, é de lá. Cidade próspera, uma cidade que cresceu fortemente. Mas ao longo do tempo, essa cidade, por alguma razão, ela não cresceu tanto. Pertinho dali tem uma cidade paranaense chamada Londrina. Londrina cresceu também e ficou muito próspera por causa da terra. A terra vermelha, abençoada, né? A terra bonita.
Eu morei em Marília e morei em Londrina. E era interessante que assim que eu cheguei em Londrina, eu descobri por que Marília não tinha crescido tanto. Elas são quase da mesma idade, as duas cidades. Quase da mesma idade. Por que Londrina é quase 3 vezes maior que Curitiba, que Marília? Porque lá em Marília, era só alguém a tentar abrir um negócio, vinha as pessoas diziam assim, não dá certo isso aqui, nessa esquina aqui, isso aqui já fechou, já foi tanta coisa. Fofoqueiros, maledicentes. Infelizmente, não estou dizendo que todo mundo lá é assim, mas eu cresci naquela cidade, eu sei como é que é. As pessoas falam mal dos outros e tudo, e destroem aquilo que Deus quer abençoar. E quando eu morei em Londrina, não estou dizendo também que todo mundo é assim, mas as pessoas com quem eu convivi eram muito diferentes, elas abençoavam a cidade. Elas diziam, olha que cidade maravilhosa, nossa cidade é incrível, essa cidade é uma benção. Aí abriram um negocinho ali, eles diziam, vai dar certo, aqui é muito bom, aqui é o... Nossa! Qual é a diferença? A diferença é que quem abençoa a cidade vê a cidade ser abençoada. Quem amaldiçoa a cidade vê a cidade ser amaldiçoada. Pensa na sua casa, mesma coisa. Pensa no seu negócio, mesma coisa. Se você acorda de manhã e diz assim, eita, não vai dar certo esse negócio aqui, não vai. Ou alguém chega para você e diz assim, escuta, o que você faz? Eu trabalho com isso. É? Não tinha outra coisa para você fazer? Certo? É uma forma de amaldiçoar. E toda maldição, ela simplesmente nasce por desobediência a Deus. Deus quer abençoar. Repita comigo, Deus quer abençoar. Diga isso. Deus quer abençoar. Se eu sou de Deus, o que eu tenho que fazer? Abençoar. Abrir a minha boca, abençoar as pessoas. Pastor, mas de vez em quando não dá, né? Dá. É só você querer. É só você submeter o seu coração ao Senhor. Então, sabe aquelas conversas de família que quando se reúne, tudo que falam é mal de alguém? Você lembra do fulano? Você não acredita. Você parou. Mas eu avisei, eu tinha avisado. E aquela moça lá, nossa vida. Olha, que Deus me perdoe. É assim que começa o fofoqueiro. Que Deus me perdoe, mas não valia nada. Pela boca nós destruímos o que Deus quer. Diga comigo, Deus quer abençoar. Diga, Deus quer abençoar minha vida. Deus quer abençoar minha família. Deus quer abençoar meu negócio. Você crê nisso? Então você tem que falar em linha com Deus. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos só no começo da mensagem. Se vocês não entenderam agora, estão perdidos. Vamos continuar. Vamos ver alguns textos bíblicos. Leia comigo. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza. Qual que é o jeito errado de utilizar a língua? É trazer morte. É trazer críticas, é trazer destruição, é falar mal das pessoas, é falar mal de si mesmo. Nós estamos vivendo uma época cada vez mais superficial e cada vez mais as pessoas não dão valor para as pessoas, as pessoas dão valor para a imagem. Nós vivemos o mundo da imagem. Eu pregava sobre isso anos atrás, 30 anos atrás eu falava sobre isso. Agora, a coisa é muito mais forte por conta da mídia social, etc. As pessoas vivem de imagem. Então, antigamente, uma pessoa dizia assim, nossa, você viu aquela pessoa, que beleza, passou na faculdade, vai ser um excelente médico. Hoje as pessoas olham uma para a outra e dizem assim, olha, é gordo, hein? É magro. É gordo, é magro. É gordo, é magro. Como se a vida fosse isso aqui, ó. É gordo, é magro. Se é gordo, não tem valor. Se é magro, olha que beleza. Estou falando alguma bobagem, irmãos? É isso aí.
Só que enquanto nós abrimos a nossa boca para falar isso, ou nós estamos falando em linha com Deus ou com o diabo. Ou eu estou abençoando uma pessoa, ou eu estou destruindo uma pessoa. Pensa nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode abençoar uma pessoa, você pode amaldiçoar uma pessoa, você pode destruir a vida de uma pessoa com a sua boca. Não, pastor, sabe o que é? Eu só estou constatando. O que você está falando não é constatação, é maldição. Fale bênçãos. Ao invés de dizer, meu filho não aprende, pastor, é uma coisa impressionante, não aprende. Aquilo é uma cabeça dura, é teimoso, não aprende. O que você acabou de fazer? Você acabou de matar um pouco mais da vida dessa pessoa. Ah, pastor, então o que eu vou falar? O que você falaria? Falem, gente. O que você falaria? Ao invés de dizer isso, meu filho não aprende, o que você diria? Meu filho é inteligente. Meu filho pode não querer ser isso, mas ele pode ser aquilo. Ele pode não ser aquilo lá que eu estou imaginando para ele, mas ele pode ser aquilo outro. Porque meu filho é uma bênção, meu filho é inteligente. Eu conheci, a Vera conheceu também, nós conhecemos uma pessoa, era uma senhora e casada com um cara que era contra Deus e não queria nada de Deus, nada, não queria nada, não queria saber de Deus. E ela ia para o culto, sempre sozinha, tadinha. Mas quando ela chegava, ela ia para casa, quando ele chegava do trabalho, ela abençoava ele de uma maneira tão incrível, ela abençoava, ela abraçava, ela beijava, ela dizia, Jesus te ama, você é uma pessoa maravilhosa, você é incrível, eu amo você, você é maravilhoso, você é um pai fantástico, você é um marido incrível, sempre ela fazia isso. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu de uma maneira tão incrível, que quando eu estava pregando, eu só ouvia, aleluia, era ele. A sua palavra pode destravar a vida de uma pessoa que está presa. Em nome de Jesus, comece a fazer isso. Sistematicamente, abra a sua boca para trazer vida e não morte. Amém? Ok. Tiago 1,26 diz, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Uau! Não, mas eu vou na minha igreja, eu trabalho muito para Jesus, e não sei o que. Mas é um fofoqueiro, abre a boca para destruir as pessoas, fala mal dos outros, fala mal em casa, fala mal na família. O Senhor diz, nada disso vai te salvar dessa maldição que você está trazendo na sua boca. O que é refrear a língua, irmãos? Traduz isso para mim. Refrear, o que é? Botar um freio mesmo, é igual cavalo, botar aquele bridão, aquele troço assim, ó. O bicho vai falar, você puxa e diz, não vai falar. Você consegue? Tem gente que eu acho que o maior sofrimento da pessoa é não falar. Não é? Tem gente que gosta de falar, gente, falem. E tem gente que fala tanto que não pensa mais no que fala, não sabe nem o que está falando. A gente precisa, queridos, refrear a língua, pôr um freio na boca, dizer não, essa palavra não é boa, eu não vou falar. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa incrível, você tem um cérebro incrível, Deus te deu um cérebro maravilhoso, já parou para pensar nisso? Que é para ser usado para o bem. Ora, se a minha boca pode abençoar pessoas, se eu começar a abençoar as pessoas, o que vai acontecer? As pessoas serão prósperas, serão abençoadas, o seu casamento será abençoado. Então não fica dizendo o que você não tem, diga o que você tem. 2 pregações atrás eu falei, eu
preciso entender quem eu sou em Cristo. O que a Bíblia diz que eu sou? Na outra pregação, a palavra qual foi? O que Deus fez por mim. Ora, todo esse esforço do meu Deus, fazendo esse sacrifício por mim, para eu abrir a minha boca e destruir as pessoas, destruir o meu negócio, destruir as famílias. Abra sua boca para abençoar, em nome do Senhor Jesus. Primeira Pedro 3,10: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, falem com mancha, dolo, maldade, erro, engano, pecado. Não abra sua boca em nome de Jesus a partir de hoje, irmãos. Vamos fazer isso? Fazer um pacto no coração com Jesus, hein? A minha boca, a partir de agora, tem um freio. Eu não vou mais abrir a minha boca para destruir ninguém, nem a mim mesmo. Quando você olha no espelho e diz: tá velho, olha que monte de ruga, meu Deus, que coisa triste. Olha as pelancas, olha as pelancas, olha as pelancas. Se o espelho for maior, então aí, eu estou falando só do rosto, né? Você imagina o resto, né? E a pessoa se denigre, se fala mal de si, destrói a si mesmo, destrói aquilo que Deus fez. Deus ama você. O dia que você morrer, se você é gordo ou magro, a única coisa é quem vai carregar o caixão que vai sofrer um pouquinho mais. Mas não tem problema, tem carrinho. Eu não estou contra a gente se cuidar. Por misericórdia, entenda o que eu estou falando. É o que você diz. É o que sai da sua boca. Minha vida é um fardo. Bem, a Bíblia diz mesmo que a gente tem que carregar a cruz. Eu estou carregando a cruz. Tá nada. Você entendeu errado o versículo bíblico. Carregar a cruz é morrer para si. É renunciar ao seu coração, é renunciar à sua vontade. Carregar a cruz não é carregar um problema. Não é? Então diga coisas boas. Você consegue dizer coisas boas? Não? Olha o que vocês estão falando, hein? Toda quarta-feira nós temos estudos bíblicos aqui na igreja. Eu estou estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Está sendo muito gostoso. Quem está vindo está sendo abençoado. Quem está vindo? Esse povo está sendo abençoado. Glória a Jesus. E a gente cresce porque a gente está estudando um livro maravilhoso que é o livro de Atos, cheio de milagres, cheio de coisas lindas que inspiram a gente, que enchem o nosso coração. Mas todo culto a gente começa dizendo: vamos dar graças. Por quê? Porque dar graças é um jeito de falar coisa boa. Se eu abrir aqui agora assim, eu falar: o microfone está aqui aberto, vem aqui agradecer a Deus, não vem muita gente. Se eu abrir o microfone aqui e falar assim: quem aqui tem um pedido de oração gostaria de vir aqui? Vem um monte de gente. Que está ruim, que não sei o que, sempre é um problema. Tem gente que se alimenta de problema. Você foi alvo do sacrifício de Jesus Cristo e Ele morreu na cruz para quê? Para te dar uma vida nova. Vida nova vem com tudo e vem inclusive com a boca nova. Fale coisa boa. Salmo 141, versículo 3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É uma oração: Senhor, me ajuda. Eu quero ser uma bênção, eu quero ter uma palavra que ajude, que edifique, que anime, né? Amém ou não? Imagina uma pessoa vem contar um problema para você. Isso acontece sempre, né? Alguém chega e diz: eu precisava falar com você. Sabe, meu casamento, minha família, meu filho, minha avó, meu tio, eu estou com um problema aqui, estou com ali, e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Se você não tem o hábito de exaltar o nome de Jesus e abençoar as pessoas, você vai falar assim, ó: é duro.
É difícil. Nossa, sabe o que isso me lembra? Me lembra uma tia minha. Ela teve esse mesmo problema aí. Morreu. Mas sofreu na morte, mas sofreu. Você já viu pessoa ir no hospital e ficar contando desgraça para o doente? Gente, a coisa mais horrível que tem é visita de hospital, pessoas que não abençoam. E aí, como é que tá? Tá doendo a perna aí? Tá todo engessado? Foi feio o negócio lá, viu? Vi o carro lá. Feio mesmo, hein? E aí, como é que tá aqui? O médico falou que vai demorar um tempo. Demora. Isso. Mas tenha paciência. Mas demora. E eu não sei não se você vai conseguir andar certo. Eu acho que você vai mancar. Pra que falar isso? Pastor, mas é assim mesmo. Não é. Porque quem confia no Senhor não vê as coisas com os olhos da carne, vê as coisas com os olhos da fé. Se uma pessoa conta para você um problema, eu já vi tanto isso, gente. Aqui nessa igreja eu já vi isso. A pessoa chega para você, por exemplo, e diz assim, eu vou falar uma coisa mais simples, tá? Eu tô com uma dor nas costas. Aí outra pessoa diz assim, dá dor mesmo, né? Não, eu também tenho uma dor, mas olha, tem um remédio que é bom demais. Por que a gente não ora? Por que a gente já não chega junto, vamos orar, já impõe as mãos, já repreende aquela dor? Por que a gente não faz isso? Porque nós estamos acostumados a viver com a vida negativa. Então chega para Deus e diz, Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, não deixa eu falar bobagem. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Você fala palavrão? Ninguém vai falar, ninguém vai responder. Mas você fala palavrão em casa. Não, pastor, é só em casa. Palavrão, o que é palavrão? O que é palavrão? É uma palavra grande? Palavrão é uma palavra torpe, é uma palavra vazia, é uma palavra obscena. O homem de Deus, a mulher de Deus não fala palavrão, não abre a boca para falar besteira, não destrói a vida de ninguém, não destrói a sua própria vida e nem a vida de ninguém. Antes de me converter, eu era uma boca suja. Eu me converti com 18 anos. Eu tinha um amigo que eu convivia muito com ele, infelizmente já falecido, se tornou médico e tudo, mas faleceu. E ele era muito amigo meu. E quando eu me converti, ele não estava comigo no dia que eu me converti, mas ele começou a conviver comigo e ver que eu estava mudando. E aí um dia eu estava conversando com ele, eu pensei assim no meu coração, vou evangelizar esse cara, né? É meu amigo, eu quero tanto que ele ande comigo e que a gente conheça o mesmo Deus. E eu comecei a falar de Deus para ele. E lá no meio das minhas conversas, enquanto eu falava de Deus, eu dizia assim, então cara, chega para Deus e fala assim, pá, 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 pá. Sabe o que era esse pá, pá, pá? Tinha uns 2 ou 3 palavrões. Era o meu hábito. Ele que não era crente olhou para mim e falou, mas eu acho que não é assim que fala com Deus. Tive que aprender assim, na vergonha mesmo. Mas era uma coisa, era um hábito, certo? Eu disse, espera um pouco, a minha boca não pode falar assim, nem para Deus, nem para as pessoas. E não falo mais palavrão, nunca mais. Se você não vai fazendo essas mudanças radicais na sua vida, não muda. É a mesma coisa que quem fuma. Antigamente o pessoal falava assim, eu fumo 2 carteiras de cigarro, não era assim? Era carteira, né, que falava. Fumo 2 carteiras, mas eu estou diminuindo muito, agora é só uma. Pergunta, mudou alguma coisa? Imagina um cara que se droga com cocaína. Ele diz, eu cheirava muito cocaína, agora só cheiro um pouco. Mudou alguma coisa? Não.
Eu falava a palavra, agora só falo um pouco. Mudou alguma coisa? É essa a questão. Não saia da vossa boca palavra torpe, significa pare de usar a sua boca para destruir, com palavras ruins, com palavras obscenas. Não faça isso. Agora, olha o texto positivamente e diz: fale o que for bom para edificação. Então imagine que você vai sair daqui hoje e vai se encontrar com alguém, ou vai comer com a família, sei lá o que você vai fazer. Pense assim: o que edifica na minha conversa aqui com essa pessoa? Pense assim. Agora, não fique assustado se você ficar quieto o tempo todo, porque você não está acostumado a falar coisa boa. Fala, eu ia falar um negócio aqui, mas era uma piadinha, não vai dar. Não, isso aqui também não. Ixi, eu ia falar mal de alguém já. Mas viu, pessoal, você não está acostumado a edificar as pessoas. E como é que a gente edifica as pessoas? Com a palavra de Deus. Já pensou que gostoso a gente poder conversar coisas lindas e coisas boas e edificantes da Bíblia? Gente, eu estava lendo um versículo esses dias assim, e diz isso e aquilo, o outro diz, poxa, que legal, eu também vi uma coisa assim, não sei o quê. Ai, que benção. Já pensou, gente, que almoço de domingo, hein? Antigamente eu dizia assim: irmãos, quando vocês saírem do culto, né, vocês vão comer macarrão com frango, polenta, maionese e a vida do pastor junto. Então, tira a vida do pastor. Antigamente eu falava isso, muitos anos atrás, porque era um tal das pessoas gostarem de falar mal. Falava mal do pastor, falava mal da família do pastor, falava mal da igreja, falava... Como é que foi? O que você achou do culto hoje, hein? Olha a pergunta. O que você achou do culto hoje, hein? Achei meio fraquinho. A pessoa esquece que culto, a palavra culto quer dizer serviço. Eu sirvo a Deus. O culto não é dos outros, é meu. Se foi fraco, porque foi fraco para você, porque você não ofereceu a Deus aquilo que Deus pediu. O que você achou do louvor, hein? Na outra igreja lá o negócio pega fogo. Pega fogo porque tem 15 instrumentos tocando. Bateria alta, 400 decibéis na sua orelha, e você acha que foi uma benção. Nossa, a gente sentia aqui, ó. Claro que sentia aqui, tum, 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 tum. Você sentia no peito mesmo. Eu não sou contra ter instrumento musical, a gente só não tem mais porque nós estamos esperando pessoas que amem essa igreja e que digam: vou pagar o preço e vou trabalhar aqui também, vou servir ao Senhor com alegria. O que você vai falar de bênção para as pessoas? Como você vai edificar as pessoas? Colossenses 4:6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade. O médico disse que eu estava com nefrite. Sabe o que é nefrite? E quando você tem um problema no rim, uma infecção no rim, você não pode comer sal. Eu fiquei 30 dias quase de cama, porque eu não podia andar e correr. O médico disse que não podia fazer isso. E eu tinha que só comer comida sem sal. Minha mãe fazia comida sem sal para mim. Ela fazia arroz sem sal. Os japoneses gostam, mas ele é até meio adoçado, né? Agora, sem sal, é ruim demais. Eu me lembro uma vez que minha mãe chegou a fazer esfirra para todo mundo. Olha que coisa linda. E ela fez esfirra sem sal para mim. E ela servia para mim arroz sem sal com maçã. Essa conexão me fez ficar uns 30 anos odiando maçã. Hoje eu gosto de maçã. Não como tanto ainda. Mas é incrível como a gente faz... Gente, não tem coisa pior do que comida sem sal. E não tem coisa pior do que uma vida sem sal. Não tem nada pior do que uma palavra sem sal.
Não tem nada pior do que uma conversa sem sal. A Bíblia diz que a nossa vida, nosso falar seja temperado, tenha tempero, seja bênção, agrade os corações, agrade o ouvido. Que gostoso ouvir uma pessoa que fala coisas boas, que edifica o coração da gente. E nós vamos terminar com esse versículo. Tudo que você faz ou fala tem impacto na eternidade. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. E agora? Agora já não é mais um conselho apostólico de Paulo. Agora é Jesus dizendo, a coisa é pior do que vocês imaginam. Aquilo que você diz ressoa no céu. Aquilo que você vive e faz ressoa no céu diretamente. O impacto é sempre na eternidade. Então, se você fala uma palavra ruim, uma palavra de morte, você está matando alguém. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão é réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão idiota, raca, é réu de juízo. Preste atenção na Bíblia. Pare de falar mal de si, pare de falar mal do seu marido. Tem mulher que fala mal do marido, sabe para quem? Para os filhos. Porque ela quer destruir tudo. Ela quer destruir o casamento e a vida dos filhos, para os filhos crescerem com raiva de homem e de mulher de casamento. Nunca fale mal do seu marido para ninguém. Nunca fale mal da sua esposa para ninguém. Nunca fale mal dos seus filhos para ninguém. Ah, mas você quer que eu esconda a verdade? Fale com Deus. Pai, nós estamos com uma situação aqui, nós precisamos resolver. E eu não sei o que fazer. Só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode converter meu filho e minha filha. Só o Senhor pode converter esse casamento. Só o Senhor faz milagre, Jesus. Eu creio nos teus milagres. Fala com Deus. Pare de ficar falando para os outros. Tem gente que não consegue, não tem uma palavra boa. E depois diz, eu não tenho amigo. Não tem porque ninguém suporta ficar perto de você. Coisa pior do mundo é ficar perto de uma pessoa amarga. E repetitivo ainda. Fala uma coisa ruim, depois fala a mesma coisa ruim, depois de novo, fala depois de novo, e fala depois de novo. Para quê? Lembra disso aqui, ó. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Qual que é o poder da bênção? Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Pela bênção que os retos suscitam, sua cidade, sua família, seus amigos, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua empresa, ela vai ser abençoada.